Egito, na escravidão para o faraó, Deus suscita, Deus levanta um homem chamado Moisés para liderar a libertação do povo de Israel, após serem libertos da escravidão que estava sendo feita pelo faraó. A Bíblia diz que Deus caminha ao seu povo, e eles saindo da terra do Egito, e após passarem pelo Mar Vermelho, Deus guia seu servo Moisés e toda a nação israelita para que pudessem alcançar, para que pudessem ganhar a vitória de Deus na vida dele. Deus havia feito uma promessa que Deus daria a terra prometida, a mesma terra que Deus prometera a Abraão, a Isaac e a Jacó. Só que no meio do caminho, no meio da jornada, no meio do deserto, o povo de Israel se tornaram briguentos, o povo de Israel se tornaram desencorajosos. A Bíblia diz que eles se tornaram muito revoltosos com aquilo que estava passando. Em Números, no capítulo 13, Deus manda Moisés que levante 12 espias, 12 representantes da tribo, para que pudessem ver a terra, para que pudessem avistar a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Só que na volta, quando voltaram e trouxeram o relato, 10 espias disseram: a terra é boa, é verdade, a terra é frutífera, é verdade, a terra mana leite e mel, é verdade, mas lá existem pessoas grandes, lá existem gigantes, e contra eles nós não somos, contra eles somos gafanhotos. Mas a Bíblia diz que sobrou 2 remanescentes, seu nome eram Josué e Caleb. Sabe o que isso significa? Josué e Caleb. Caleb faz o povo se calar. Caleb fala para os 10 espias: fiquem quietos, e eu vou falar para o povo aquilo que Deus está mandando eu falar. A Caleb vira para o povo e diz: subamos animosamente e possuamos a herança que Deus nos prometeu. Sabe o que está faltando nesse tempo? Sabe o que está faltando hoje em dia? Sabe o que está faltando em muita igreja? É Josué e Caleb para trazer notícia boa na vida das pessoas. Sabe o que está faltando? É Josué e Caleb que estejam verdadeiramente fiéis e convictos ao seu Deus. Está faltando Josué e Caleb que acreditem na promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que por causa da teimosia, por causa da desobediência e da descrença, o povo de Israel foram alcançado, foram aumentados 40 anos extras a sua jornada. Moisés morre e Josué assume a liderança daquela nação. E quando Josué assume a liderança com a sua fé com Cristo, uma nova geração havia se realizado, porque os 40 anos no deserto serviu para que a geração velha morresse e uma nova geração comprometida com Deus se levantasse. E Josué se levanta com aquela nova geração, e Josué, convicto da promessa de Deus na vida daquele povo, Josué faz com o povo concerto perante Deus, e os judeus reafirmam a sua promessa, o seu concerto com Deus. E a Bíblia diz que após passarem o rio Jordão e matarem todos os povos, todos os habitantes que haviam na terra, o povo de Israel assume a liderança daquela terra. O povo de Israel assume o controle daquela cidade, daquele povoado. A Bíblia diz que após começarem a se localizar na terra prometida, a Canaã, a Bíblia diz que o povo de Israel esqueceram o compromisso com Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel se tornaram totalmente distorcidos da palavra de Deus, e os seus caráteres morais haviam sido deixados para trás. Existe tipo de crentes, tipo de pessoas hoje nas nossas vidas, hoje em dia, nesse tempo, existem pessoas que pedem a Deus a promessa, pedem a Deus a bênção, vai em consagração, vai no jejum, vai na oração, pede a Deus, clama a Deus, ele sobe monte, ele desce monte, ele não falta nenhuma reunião na igreja, mas quando ele recebe a bênção, quando ele recebe a promessa, ele se esquece de
de jejuar, ele se esquece de consagrar, ele se esquece de orar e querer uma nova santidade com Deus. Essa classe de crente está dentro da igreja. Mas eu quero falar nesta noite, se existem classes de crentes aqui pensando que Deus é algum objeto para terem trampolim e conquistar alguma coisa, fique tranquilo, fique convicto, porque a mesma forma que Deus está, Ele é capaz de tirar da sua vida aquilo que Ele deu. Deve entrar dentro da igreja com o seu compromisso com Deus, de louvar a Deus, de agradecer a Deus, não para adquirir coisas de suas próprias vontades. A Bíblia diz que quando eles entraram na terra de Canaã, eles começaram a idolatrar os deuses dos povos pagãos. A Bíblia diz que só no livro de Juízes o povo de Israel se curva pelo menos 7 vezes diante de ídolos, diante de potestades, tais como Balaão, tais como Asera, tais como Mardoque, tais como Mardoqueu. A Bíblia diz que após eles se curvarem sobre seus azeras, a Bíblia diz que eles estavam com caráter totalmente distorcido. Em Juízes 17:6, você pode observar que Deus vira e diz, a palavra diz que cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Israel havia esquecido, Israel havia deixado para trás o conceito que Deus tinha na vida deles. Já não bastasse acontecer toda esta idolatria, a casa de Eli, sumo sacerdote, que havia sido chamado por Deus, ele estava totalmente corrompido. Uma liderança, o povo, ele é guiado pela sua liderança. Se a liderança for forte, corajosa e preserva as suas condutas morais, todo o povo seguirá o mesmo exemplo. Mas se for contrária, também seguirá o mesmo exemplo. O reflexo do povo, o reflexo de um povo é a sua liderança. Se a liderança de Israel estava daquele jeito, se a liderança daquele povo estava, se a situação daquele povo estava daquele jeito, é porque a sua liderança estava totalmente corrompida. A Bíblia diz que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes também, pela linhagem sacerdotal, recebiam esses cargos. A Bíblia diz que eles haviam se tornado muito piores do que os ímpios. A Bíblia diz que eles comiam a carne assada. E naquela época, naquele tempo, havia um ritual em que o sacerdote deveria comer de uma carne cozida. Pegaria um garfo de 3 pontas e aquilo que aquele garfo pudesse apanhar dentro da carne cozida seria assim como alimento para o sacerdote. Mas a Bíblia diz que eles não queriam isto. Isto era uma comida sagrada. A Bíblia diz que eles queriam comer carne assada.